De Outro Mundo, aqui no Radiocast, Paulo Werner e Albert vão falar sobre a declaração do ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, o David Grush, que disse que o governo dos Estados Unidos possui objetos voadores não identificados, além de restos mortais de pilotos supostamente não humanos das aeronaves. Boa tarde, dupla de dois. Estamos Só um minuto, vai. Não. Vinheta. Aí, agora sim. Tem vinheta aí? Ah, então tá bom. É que eu não estou escutando aqui o retorno. Boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo e assistindo. Boa tarde, Albert. Mais uma vez, nós estamos aqui realmente para contrapor, eu no meu caso, né? Algumas coisas que foram ditas aí, mas são válidas, são aceitáveis. Então pronto, a gente vai saber disso agora. Antes da gente começar, eu quero só deixar registrado aqui, ó, que saiu finalmente a nova edição da OVNI especial. Pesquisa, da revista, que é explicando toda a Operação Prato, que é a expedição que eles contaram aqui para a comunidade radioquestense, como é que foi lá no Pará, não é isso? Essa aí deu Novas trabalho. descobertas, deu trabalho, né? E é o seguinte, tem revista para sortear com 2 adesivos da OVNI Pesquisa. Quem mandar para a gente, a partir de agora, eu quero, a gente vai sortear e no final do bloco seguinte, a gente fala o ganhador, ok? Tô confundindo hoje. Hoje são mais blocos, eu ia falar final do programa, mas não é final do programa, ainda tem mais coisa. Gente, é isso. Bora lá, então. O programa agora vai O programa agora se estendeu. Agora é 2 então, horas, né? Isso aí. É a partir de que dia que é 2 É horas? a partir de hoje. De hoje? É, de hoje. Ah, então tá bom. Vamos Mas lá. é o seguinte, Fernanda, o David Grush, né, fez essa declaração que, na minha opinião, ela é importante, mesmo que alguns setores da ufologia desconsiderem. Por que desconsiderem? Porque no passado nós já tivemos outros ex-agentes que também já fizeram algo similar. O Albert até citou aqui no programa anterior do Bob Lazar, um físico que trabalhou na Área 51 em 88 e 89. Ele disse que ele foi levado para lá, uma área conhecida como 4. A Área 51, para quem não sabe, é uma área secreta norte-americana que fica perto de Las Vegas, né, no deserto de Nevada. É uma área que os Estados Unidos ele projeta ali aeronaves secretas e armamento. E ficou muito conhecido com aquela coisa de que lá eles fazem essa engenharia reversa de naves recuperadas. Naves que teriam caído ali nos Estados Unidos, igual o caso de Roswell, né, que foi em 47, e que foi levado para a Área 51, e lá os cientistas, né, como seria o Bob Lazar, que é um físico, iam trabalhar para tentar fazer uma engenharia reversa. O quê? É tentar achar quais materiais as naves eram feitas, que tipo de propulsão, né? E transformar isso em tecnologia para ser usada pelos Estados Unidos. Então, essa acho que é a coisa mais interessante da teoria da conspiração ligada aos Estados Unidos, em referente ao fenômeno OVNI, né? E teve outros agentes também vieram a público fazer o que o David Grush fez agora, mas não de uma maneira tão incisiva como foi feito agora. Todas essas outras pessoas que, ao longo desses anos, falaram sobre isso, chegaram a ir ao Congresso americano? Não, nenhuma delas chegou a ir ao Congresso. Porque o que me chama a atenção nessa história específica é porque o Albert tem razão. Há muitos anos, né, é falado isso. Campanhas. Mas a primeira vez que eu vejo, que eu me lembro, que eu tenho lembrança de ser uma pessoa falando isso para o governo mesmo, para o Congresso americano. Sob né? juramento, né? Sob juramento, exatamente. Eu tratei muitas vezes desses casos como coincidência, mas dessa vez eu não vou deixar passar não, porque veja bem, o Ronald Reagan, o Obama, o Carter, todos eles em anos antecedendo a uma eleição, e a eleição dos Estados Unidos acho que é ano que vem, né? Então eles vão começar a mover essas ideias, lançar essas notícias, né, para tentar adquirir votos, porque a quantidade de pessoas nos Estados Unidos que acredita e pede revelação desses casos de ufologia é enorme.
E eles ganham muito voto. Só que chega lá, ninguém revela nada. Entendi. Se você viu aquele discurso do Ronald Reagan na ONU, onde ele estava com o discurso na mão e guardou o discurso no bolso do paletó, e ele, como ator, né? Ele não era dos melhores, não, mas né? Ele sabia mover a coisa. Ele falou assim, olha, eu queria perguntar aos senhores, né, isso é um resumido do que ele falou, se nós fôssemos invadidos por seres de outros planetas, ou do espaço exterior, foi o termo que ele usou, o que nós faríamos? Os povos da Terra dariam as mãos para combater os injustiças, ou então existiriam alguns ali que seriam aliados a eles para tentar tirar benesses. Então aí você já começa a perceber que tem, sabe? Eu acho isso aqui muito válido, entendeu? Cada vez que eles forem fazendo isso, é muito válido. Mas você pode esperar, dentro em breve a Rússia vai vir com outra narrativa, a China também, o Japão também, a Índia também, e não sei falar o Brasil. Todo mundo vai querer entrar nessa dança, porque isso rende voto, sabe? A audiência que dá isso aí, entendeu? Não é uma coisa muito grande. E lá nos Estados Unidos esse tema ele é um comércio muito grande que gira em torno da ufologia. Eu vou pedir o Guilherme para colocar a imagem número 1. Da área 51. A área 51 lá já é uma área turística, né? Exatamente. Apesar que o acesso a ela é proibido, mas é uma cidadezinha que tem próximo à área 51, que é ponto turístico. Eu esqueci o nome dela, é uma cidadezinha pequenininha, no meio do deserto lá. Tem a imagem número 1 que eu vou pedir o Guilherme para colocar, que é a foto do David Grush, né? No Brasil é a marca de cachaça. Ali interessante nessa foto ele fazendo um juramento, né? Porque lá nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil, que a coisa é meio avacalhada. Lá eles têm essa preocupação e lá a lei funciona. Então, se o cara está ali em juramento e descobre que ele passou alguma informação errada, igual, ele pode pegar 5 a 10 anos de cadeia. E tudo que ele disse, ele falou, né, para os parlamentares lá, olha, o que eu tenho aqui para falar, eu posso te passar em portas fechadas. Não posso divulgar aqui em público que eu posso ser preso. Porque ele, como ex-militar, provavelmente ele deve ter assinado algum termo de sigilo, né? Com certeza. Da mesma forma, funciona aqui no Brasil, com relação aí ao caso Varginha, que alguns militares... Própria Operação Prato. Operação Prato. Cadê os filmes? O Super 8. Não as fotos, os filmes. E o interessante aí que ele fala, né, que aí alguns tópicos do que ele falou lá, que o governo americano detém destroços de aeronaves e corpos não humanos. Ou seja, ele quis ali arrumar um termo para não ser... Por exemplo, falar assim, olha, eu não afirmei que eram alienígenas, eu disse que eram corpos não humanos, mas você vai entender o que disso, né? Se a gente for pensar assim, a Laika que foi enviada para o espaço, né? A cachorra lá no... Sim. Ela era um não humano, mas estava dentro de uma nave espacial. Então, se ela caísse em algum planeta e os alienígenas encontrassem, iam dizer que era ela que estava pilotando a nave, né? Você não sabe pilotar, não, meu filho? Uau. E outra coisa, Fernanda, o que está acontecendo hoje, né, essa liberação dessas informações é importante, é muito importante, tem um peso muito grande. Por quê? Porque até então, vários setores científicos, acadêmicos, sempre torceram o nariz a favor da ufologia, principalmente a NASA. A NASA, até então, ela sempre se manteve à distância de tudo aquilo que era relacionado à ufologia, tudo. Existem várias teorias da conspiração em relação à NASA, com relação às filmagens das missões, né, do espaço, que todas elas, segundo, né, os pesquisadores, foram observadas por OVNIs no espaço. Apesar que lá no espaço não fala OVNI, né, é outro nome, porque OVNI é objeto voador, no espaço nada voa. É isso aí. Então, até isso o pessoal comete esses erros aí. Não, e dentro disso aí você pode perceber que eles mudaram o nome de UFO para WAPS, FANI. Quer dizer, eles estão mudando tudo, fazendo aquela nova maquiagem para tentar colocar coisa bonita, mas na hora que vai lavar o rosto de noite, volta tudo. Porque o WAPS seria fenômeno anômalo. Então, eles tiraram o objeto voador. Por quê? Porque nessa classificação nova, que tanto a NASA como o Pentágono está usando, para justificar que seja talvez um fenômeno atmosférico, um relâmpago de alta altitude, essas coisas, né? Mas bobagem, porque relâmpago não persegue avião, relâmpago não corre atrás de gente, relâmpago, não, igual nessa pesquisa nossa aqui, não suga sangue de pessoas.
Então isso é uma narrativa barata, fora de contexto. E eu, como eu falo para o Paulo, eu sou crítico a esse respeito, porque eu digo o seguinte: os Estados Unidos, imperialistas desde que eles são, dominadores desde que eles são, se eles tivessem essa tecnologia que eles falam que tem desses objetos, eles já tinham dominado o mundo. Mas às vezes eles não conseguiram entender que tecnologia é essa. É igual, mas é igual também falo. É o seguinte, ok, você conseguiu resgatar um objeto. Não um humano. corpo, mas uma nave. Uma tecnologia muito avançada. Essa nave pode usar um combustível que a gente nunca ouviu falar na vida. O Bob Lazar disse que era elemento 115. Para ela levantar voo, né, novamente para os Estados Unidos usar isso. Pois é, mas ele baseou nisso a respeito da queda de um OVNI que ficou absolutamente espatifado, se é que caiu, né? Que eu também tenho minhas dúvidas. Então, eles não conseguiriam remontar isso aí. Mas teve uma cientista da NASA... Pega um celular, por exemplo, e leva para o ano de 1970, desenvolve isso aí. Então, os cientistas ficam doidos. Teve uma cientista da NASA que falou justamente isso que você falou aí. Ela falou assim, olha, se caísse um objeto voador não identificado, eu conseguiria identificar como ele é feito em meia hora. Ela falou que eles têm equipamentos que... sabe analisar e ver quais são os elementos que é composto aquele material. Só que eu acho que ela cometeu um erro muito grande, porque ela tá vendo a coisa pelo prisma dela, pela tecnologia que nós temos. Então, eu achei assim... Porque, como o Albert falou aqui agora, vamos fazer uma analogia. Se você pega hoje aí uma televisão de plasma, uma televisão de LCD, e voltar a 100 anos atrás... Com certeza. Nenhum técnico vai conseguir consertá-la. Nenhum. É isso aí. Mesmo já tendo uma tecnologia um pouco avançada. Não é? Você imagina há 100 anos atrás a gente já tinha tecnologia. Celular você vai tirar, a única coisa que você vai aproveitar nele é foto. Mesmo assim você vai tirar a foto, vai ter como transmitir para o computador. Mas só dando sequência aqui, eu vou pedir para colocar a imagem 2, que acontece aqui no Brasil, na década de 60, foi criado pela Força Aérea o CIOAMI, que foi um sistema de coleta de informações feito pela Força Aérea Brasileira, em conjunto com os pesquisadores, os ufólogos, inclusive o Faleiro, né? Faleiro, o Úvio, o Alberto. O que a FAB fez? Ela pegou os melhores pesquisadores que existiam na época e fizeram uma carteirinha para eles, de colaborador. Então, eles tinham livre acesso em locais tipo fazenda, né? É como se eles fossem um agente da Força Aérea Brasileira, agente de investigação. E esse informativo da Força Aérea Brasileira, acho que ele durou 2 anos ou 4, não sei se foi 2 ou 3 anos, e ele fez uma estatística muito interessante que me fez lembrar do programa anterior que o Antonelli fez uma pergunta sobre onde aparece mais, né? Na área rural, nas cidades. E ali no gráfico, ali isso é um gráfico feito pela Força Aérea do levantamento dos casos que ela pesquisou, né? Eu não estou... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver ali. Tá vendo? Olha, na cidade grande, lá, 39% dos casos em cidades. Tá vendo? 10% em vila, 10 ou 19%? Isso, tá vendo? Então, assim, isso são os dados da Força Aérea Brasileira, que ela acumulou durante todo o material que foi coletado. 10 em vila, 10 em fazenda... 12 em sítio... 12 sítio, 38 em cidade. Então, isso foi feito na década de 60, esse levantamento, né? E mostrando o quê? Que o fenômeno já é investigado de forma oficial pelos governos desde a década de 50. Então, por exemplo, hoje o que está... Essa onda que está tendo aí agora, a NASA vai divulgar um relatório, o Pentágono... Isso aí, para nós que estamos na pesquisa, né, Aldi? Isso para a gente realmente não é novidade. Isso é uma afronta. Não, mas é importante. Importante por quê? Porque mostra que o fenômeno é real, só já carimba ali que é um fenômeno real. Por quê? Se não fosse real, nada disso estaria acontecendo. Não existiriam esses grupos para fazer esse tipo de pesquisa. Lá na Inglaterra, por exemplo, tem uma equipe lá de 20 soldados que eles estão sendo treinados para combater uma possível ameaça de invasão extraterrestre. É um grupo lá da Inglaterra. Ou seja, eles estão sendo treinados para combater uma coisa que não existe. Isso foi publicado na edição, se não me engano, número 8 da OVNI Pesquisa. Que loucura isso! Então, para você ver, então... Nós vamos continuar. Daqui a pouquinho a gente está de volta
continuando com esse assunto aqui, lembrando que quem quiser ganhar uma revista, 2 adesivos, da mais nova publicação da OVNI Pesquisa, edição especial Operação Prato, só mandar pra gente, eu quero, que no final do próximo bloco a gente vai sortear e vai falar o ganhador. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes é o seguinte, tá na dúvida no que comprar para o melhor pai do mundo? Acerte em cheio com os multipresentes da Claro. Um celular novinho com o 5G mais rápido do Brasil. Então se liga nessa oferta e diz se ela não é imperdível. Ela é imperdível, Fernandinha. Olha, um Moto G G73 leva o Moto G G53 com Claro mais 5 GB e mais, muito mais no Multi. Você não pode perder essa, então você pode correr, porque o Dia dos Pais está aí e essa oferta só vai até o dia 14 de agosto, só até 14 de agosto. Então acesse claro.com.br e veja essa e muitas outras ofertas. Claro, faça seu Multi e aproveite as vantagens. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Rede 98. De 98, Radiocast. Pensando em fazer um curso de graduação à distância? Aproveite as condições especiais da Meg Week Mês do Estudante da Cruzeiro do Sul Virtual. Até 11 de agosto você pode começar o seu curso com matrícula grátis e desconto de até 62%, válido durante todo o curso. Então, consulte o regulamento no site cruzeirodosulvirtual.com.br e faça já a sua inscrição. Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole. De volta com o Radiocast, essa é a 98, a sua rede do bem. Para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3 hoje. Estamos falando com o Paulo Werner e com o Albert sobre aquele depoimento, eu estou com um congressista na cabeça. Ex-agente da Força Aérea Norte-Americana falou semana passada no Congresso americano que existe, né? Que eles têm, talvez, OVNIs lá, e a gente está aqui discutindo. A Albert não concorda muito, Paulo sim, mas vamos continuar. Na realidade não é que... Assim, eu acho que é quase uma certeza que, primeiro, igual o Albert citou bem, que é a Operação Prato, muito do material que foi produzido na Operação Prato pode estar lá nos Estados Unidos. Uhum. Porque os militares norte-americanos, eles foram vistos lá em Belém, em Manaus, já no ano seguinte da Operação Prato. E existe informação que as câmeras, as máquinas usadas, fotográficas pelo pessoal da Força Aérea, que eram muito ruins. Uhum. E eles forneceram não só máquinas melhores, como filmes mais sofisticados, né? De ISO mais para capturar. De sensibilidade, né? Pois é, então você vê que tudo indica que eles estiveram realmente aqui. Então, essa cooperação, provavelmente os Estados Unidos devem ter com outros países também. Por exemplo, a nave de Varginha, né? Que eles alegam que foi levada para os Estados Unidos. Veio um cargueiro norte-americano, pousou em Campinas, um dia após a captura dos seres, e essa nave foi fotografada lá no aeroporto de Campinas, né? Então não é novidade. Nós acreditamos sim que os Estados Unidos detêm muita coisa em seu poder. Porque eles têm a tecnologia, eles têm capacidade bélica, né? É o maior exército do mundo, é o norte-americano. Então isso não é novidade. Mas essa declaração do David Grush e dos outros dois, né, os dois pilotos, né, que também observaram objetos, inclusive esse da camisa aqui, né, o gimbal, que foi filmado pela Marinha dos Estados Unidos, foi liberado, acho que foi filmado em 2017, e a filmagem só foi liberada há pouco tempo agora. Várias imagens começaram a ser liberadas pelo governo americano, né? Ali está o... Para quem está nos assistindo... Ali tem os dados do gimbal, né? Tem o gimbal, na realidade, é o nome que dá ao sistema de estabilização do avião, né? Então, o que acontece? O Sérgio Santana, eu conversei com ele hoje, antes de vir no programa, seu fã, né, lá de Sergipe. Um beijo pro Sérgio. Ele falou o seguinte, que de 30 anos para cá, os aviões, eles mantêm o mesmo princípio, igual o carro.
mantém o mesmo princípio, motor a combustão, explosão, né? Mas mudou a tecnologia. Por exemplo, hoje a capacidade de processamento dos computadores dos aviões, de nitidez da imagem, de distância de captura, aumentou, assim, né, 1000%. Então, mostra o quê? Inclusive, tem até uma declaração do piloto da Marinha dizendo o seguinte, que depois que a Marinha fez uma atualização dos sistemas de detecção, eles passaram a observar mais esses objetos. Até então, não. Então, quer dizer, à medida que a nossa tecnologia avança, a gente consegue identificar mais esses fenômenos, né? Então, talvez por isso que está tendo todo esse alvoroço aí em torno dessas declarações. Porque a coisa está começando a fugir, talvez, do controle deles. Não, eles sabem que isso aí, cedo ou tarde, vai sair. Não é que eu discordo do Paulo, né, dessas coisas, não, mas eu acho que existe algumas coisas... Estou querendo colocar lenha na fogueira, Albert. Não, mas é verdade. Se você me perguntar, por exemplo, esse negócio de Rossel, por que disco voador só cai nos Estados Unidos? Mas caiu que Varginha, né? Segundo, né? Pois eu não sei se caiu, não, porque, sabe, não, mas esse negócio de falar que tinha um avião lá, porra, quantas pessoas estão dentro de um aeroporto e de uma base? Será que ninguém viu o pessoal colocando um disco voador dentro de um avião? Ah, peraí. Então essas coisas, sabe, é onde eu questiono. Vocês devem brigar muito, vocês dois, né? Pô, esse cara aqui, para pagar um café, é uma coisa, sabe, é difícil. O Albert, o dia que pagar um café, vai chover, vai dar um dilúvio. É complicado, viu? Você falou aquela vez o negócio do coisa, o Paulo é o tipo do cara que toma água gasosa, fala que é champanhe e ainda fica tonto ainda. É isso. Maravilhoso. Mas é que... Peraí, a gente tem participação aí, não tem? Tem perguntas aqui, olha. Tem o pessoal aqui, ó. Boa tarde, eu quero a revista. Me chamo Fabiano. Eu gostaria de perguntar pro Paulo e pro Albert se o David Grush seria o novo Bob Lazar, pois o mesmo falou muita coisa, mas no final não conseguiu provar nada que foi dito. Tem uma diferença muito grande entre o Bob Lazar e o David Grush, né? Primeiro que o David Grush, ele tem as credenciais, né? Ele serviu na Guerra do Golfo, ele é um ex-agente credenciado, né? Então ele tem como provar. O Bob Lazar não tem como provar nada. Ele não tem como provar nem que ele pisou na Área 51, porque não existe nenhum registro. Aí começa por aí. E segundo que o David Grush falou, ele simplesmente disse o seguinte, olha, eu tenho o caminho das pedras. Está aqui, eu entrego para o Senado e aí é com vocês, de requerer as agências, ali, os órgãos, para liberar os documentos. Então, quer dizer, ele deu só o caminho das pedras. Então, é uma diferença entre os dois. E o Bob Lazar, ele fez declarações, assim, fantásticas, né? Que ele viu 9 discos voadores dentro da Área 51. Quantos seres extraterrestres? Não, ele não disse que viu nenhum, não. Que eles utilizavam o elemento 115, né? É um elemento atômico que flutua, né? E, tipo antigravidade, uma coisa assim. Então, basicamente seria isso. A credencial que é diferente de um e de outro, né? E a credibilidade também. Você imagina, se ele viu 6 discos voadores, vamos colocar 9 discos voadores, vamos colocar aí 3 tripulantes por cada. Então é muita gente que eles têm guardado aí, né? Muita gente que estão guardando, muita. Tem então, mais pergunta aí? Tem sim. Essas coisas que eu Tem questiono. muita gente. Ó, quem quiser mandar pergunta aqui, 993169898. O Felipe Veiga tá perguntando aqui, ó. Queria saber sobre a teoria que se fala sobre a existência de um acordo com lideranças mundiais de não revelar informações sobre OVNIs. Não, Será que existe um acordo para não divulgar tanta informação pra gente, né, pro público, pra Porque população? ninguém divulga, né, gente? É porque, na realidade, assim, eu já falei isso algumas vezes. Isso vem naquela coisa de segurança nacional. A partir do momento que um governo, ele fala assim, olha, o nosso espaço aéreo, ele está sendo invadido e nós não temos como fazer nada. Ela vai se mostrar o quê? Inoperante, indefesa. Então, para não revelar a sua incapacidade frente ao desconhecido, elas preferem negar. Basicamente isso. Faz sentido, né? Basicamente isso. E, aliás, vai ser o tema da minha palestra lá em Luminárias, sobre o contato definitivo entre civilizações, como que ele vai ser feito, entendendo? Porque do jeito que se fala aí, os Estados Unidos vão ser os protagonistas, vai pousar lá em Washington com tapete vermelho, não, eles têm que pousar e para comunicar, igual naquele filme que eu sempre cito, Dia em que a Terra Parou, versão 1952. Eles vão falar aquilo na ONU, para todas as nações, para que nenhuma delas possa falar que ficou escondido. Ou não vai falar para né? ninguém, né? Vai chegar
Vai chegar chegando. Chegar Pois é, chegando, né? então, essas coisas Porque que eu acho que uma civilização muito avançada, eu acho que ela não vai nem se preocupar em protocolos, não sei. o que é mais acho- interessante. Eu acho que eles nem vão descer, gente. Porque olha aí pra isso aqui e fala pra quê? Não, se a gente for... Não, pra se a quê não? gente- Eu se a vou- gente for acreditar, Fernanda... Olha, eu vou ser obrigado Ô, a Albert, a gente tá discordar. brincando, Albert. Você sabe por que que é? Albert, não, Albert, você já tá convivendo comigo, já tem meses. Não, é claro, mas eu não A tô... gente tá brincando Eu não aqui, estou discordando, Albert. não é de você, não. Eu estou discordando é de como que esse pessoal vai entrar aqui, sendo que só de raças que nos visitam, nós temos coisa de 64 a 100 raças. Eles vão brigar entre eles. Eles Mas vão olha, brigar quem entre que é o dono eles. disso aqui? Quem chegou primeiro? Fui igual a eu. Antártida, né? Eu sempre falo, a Antártida é um local que não tem dono. É. Ali vários países podem pesquisar livremente. Entre eles o Mas Brasil. é um acordo. É um entre acordo, eles. então. É um Só que acordo entre eles. eles têm um acordo que eles não podem fazer uma interferência ali Isso. muito... Talvez existe uma coisa assim, nesse sentido, parecido entre essas raças que nos visitam, né? E só para fechar aqui com relação a esse tema David a Grush. NASA vai liberar agora esse mês um relatório sobre a análise que ela fez de vários registros de OVNIs. Declarou agora essa semana. Então, interessante. Vamos esperar. Agora teve essa audiência do David Grush, agora vem a NASA dizendo que esse mês vai liberar esse relatório. Vamos ver o que vai vir, né? Talvez o mesmo de sempre, dizendo que tantos por cento não foram O classificados. que pode ser falado, o que não pode ser falado? Eu posso falar uma coisa aqui? Pode. Eu aposto com vocês, eu pago um café para todo mundo aqui. Oba! Opa. Sabe, mas se eles vão chegar com alguma coisa definitiva ou convincente, eles vão falar que, olha, o vermelho é vermelho porque ele não é preto. Muito provavelmente o amarelo também Aquele não é azul. reme-reme de sempre. Ô, Albert, tem uma pergunta pra você aqui. Manda ver. Ó, essa aqui, ó. O Silvani. O Albert é ufólogo, mas ele não acredita em alienígena. Muito pelo contrário. Pelo Pelo contrário. Eu acho legal disso, assim, porque se eu falo sei lá, numa mesa de bar, eu falo que eu não acredito ou que eu acredito, a pessoa vai achar que eu acredito em tudo. É. Você é o cara que é o São Tomé, né? Eu já cheguei, ele é o não, eu vou botar contraponto, assim, ele é o Isso, contraponto. isso. eu já cheguei num Ele ponto. estudou tanto que ele... Eu tenho tanta certeza que eles existem porque eu vi que eu não tenho que ficar esperando NASA vir me dizer que disco voador existe, nem David Grush, nem nenhum deles. Eu acho que nós temos que fazer a grande pergunta. Se nós amanhã entrarmos em contato, ou eles entrarem em contato, que custo que isso vai ter para a humanidade? Gente, pelo amor de Deus, como é que é o nome? Silvanei, né? Silvani. Ô, Silvanei, vou te fazer uma pergunta, companheiro. Não é por nada não, mas até quando nós vamos ficar aqui? Olha, desde que a ufologia começou oficialmente, até hoje nós estamos aqui preocupados em provar que o disco voador existe. Essa foto aqui é verdadeira, não, essa é falsa. Aquele filme, não, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos e sabemos que eles existem e que eles já estão aqui. Mas não é qualquer história também que você vai aceitar. Você vai mas tem aquela fundo. frase que eu completo, eles estão aqui, mas não vieram a passeio. Entendeu? Não, se a gente pegar só como base o que aconteceu em Colares, só assim, vamos pegar assim... Que a gente já falou como se muito fosse aqui, estatística, né? Como base, aquilo que aconteceu em Colares é uma prova de que, não vou dizer todas esses seres que estão aqui, mas que a coisa não é muito agradável. Pode não ser muito agradável. Paulo, você conhece algum caso no mundo onde seres chegaram e invadiram o vilarejo, saíram atirando à torta e direita em todo mundo, machucando pessoas, sugando sangue de pessoas? Eu não conheço. Esses 40 anos que eu tenho de ufologia, eu não conheço. Isso aconteceu aqui no Brasil. E lá numa área hiper isolada, que hoje não está muito diferente de 1977, não. Então, quer dizer, eu fico preocupado, as pessoas falam assim, você não acredita. Não, dá sem parecer que eu não acredito mais. Não, peraí, eu não acredito em qualquer coisa. O que aconteceu dentro do âmbito da Operação Prato, que está nessa edição especial, foi uma coisa tão grande, Fernando, que as pessoas não têm dimensão. A Keline Borges, ela fez aí um artigo que ela pegou todos os jornais da época, todos. Foi um trabalho que ela fez aí que tem que bater palmas, porque ela transcreveu todas as edições dos jornais da época. E assim, é uma enormidade de casos de agressões, de mortes provocadas por essas luzes, sabe? Imagina Então, uma mulher grávida dentro de casa recebendo um jato de luz de um ser extraterrestre. 2 seres, né? 2 seres perdendo o filho. E hoje está lá muita isolada, gente. totalmente fora Então, de... assim, foi uma coisa assim, fora do normal que aconteceu nessa região norte do Brasil nas décadas de... Vou colocar 76 até 78, pegando ali Maranhão,
Amazonas, Parte Pará, do Ceará. né? Então, assim, se a gente for pegar o que aconteceu ali, e também no Nordeste e aqui em Minas, vários casos de agressividade, o Úvio mesmo, né, do Cicoane, ele fez uma estatística desses 1.800 casos que ele pesquisou, 90% eram agressivos. Então, o que a gente pode esperar dessas pessoas? Agora, então, acabando o tempo, você me fala que eu quero só dar um recado. Nós estamos falando só uma coisinha a respeito da Operação Prato, que nós já falamos disso demais, mostramos a revista e tudo, mas é porque, pessoal, nós vamos voltar lá no Pará, eu e o Paulo, e vamos estar embrenhados naquela mata, só que dessa vez nós vamos ir até, se for o caso, a ilha de, como é que chama? De Marajó, né? De Marajó. Ilha de Marajó, vamos entrar lá naquela ilha e vamos tentar levantar todas as coisas que a Força Aérea não deixou ninguém saber, nós vamos tentar trazer isso a público. Isso é uma promessa. Conseguindo, ela vai estar aqui no próximo número. Né? Posso dar um recado? Claro! Fique à vontade. Bom, é o seguinte, a edição nova chegou, né? Só que agora nós mudamos de gráfica. A gráfica é lá no Paraná. Você vê que dificuldade, né? E é uma revista mineira, made em Minas Gerais, né? É a única da América Latina. Eu acho que é um produto muito bom, a qualidade muito boa, com vários consultores qualificados, né, acadêmicos. E a gente estava querendo fazer essa revista aqui em Belo Horizonte, procurar uma editora, uma gráfica que queira fazer uma parceria com a gente, né, para produzir ela aqui em Belo Horizonte, porque ela vem lá do Paraná para cá, só o custo que a gente tem de transporte já fica sem com sentido, gente, né? né? Aí, ó. É um material... Quem conhecer as gráficas aí, ó, quiser fazer parceria com a OVNI Pesquisa... E outra coisa, deixar claro que isso aqui não tem fundo financeiro, não. Isso aqui é um produto cultural, inclusive, a gente sabe? paga do nosso bolso. Exatamente. Né? E para poder divulgar o trabalho. Né? A nossa intenção é isso. E está aqui na 98... Vocês vão conseguir, inclusive, é uma promessa minha do Paulo, nós falamos muito sobre isso, em primeira mão, tudo que nós conseguimos vai vir para cá primeiro. É isso aí, muito bom. Queridos, muito obrigada, um beijo para vocês. Pera, cadê o ET? Meu Deus do céu. O gato dela comeu o ET. Eu não comi, não. Eu já achei o ET. Ele tá lá. Eu olho pra ele, ele olha pra mim e eu esqueço de trazer. A nave dele estragou. Ah, meu Deus. Não, terça-feira que vem. Uma hora ele vem. Um beijo pra vocês. Um abraço, Frank. Um abração pra vocês, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Imagina. O ganhador a gente fala agora? Agora, a gente fala agora. Do grande felizardo é o Pablo Lima. Final de telefone 0680. Pablo Lima, final de telefone 0680, ganhou uma revista OVNI Pesquisa, a última edição especial da Operação Prato e mais 2 adesivos OVNI Pesquisa. A nossa produção vai entrar em contato com você, Pablo, para falar como é que você pega essa revista, que eu já estou doida para chegar em casa para começar a ler essa Operação Prato. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje, daqui a pouquinho também, tem estreia de Adroaldo Leal. A Adro vai aqui nos contar vários casos. Os deste mês de agosto, tem tudo a ver, são lendas urbanas. Hoje ele vai falar sobre a Loira do Bonfim. E a gente está perguntando para a comunidade radioquestense hoje qual é a sua lenda urbana. Qual lenda urbana você mais gosta, você conhece? Não precisa ser daqui só de Belo Horizonte. Eu já falei que a minha preferida é o Capeta do Vilarinho. Eric nunca ouviu falar no Capeta do Vilarinho. A gente vai falar sobre isso. Tem que dar para ele meu livro. Depois. Tem lá falando do Capeta. Tem? Então, Capeta do Vilarinho era parceiro dele. Então manda pra gente aqui, que a gente vai fazer um aquecimento antes do Adro entrar para saber da comunidade radioquestense sobre lendas urbanas. Olha só, nada mais seguro do que rodar com a CNH em dia. Se você levou multa injustamente e sua carteira está com excesso de pontos, entre em contato com a Facilita Brasil. Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil protocolo recursos sem complicação. E você ainda parcela tudo em até 12 vezes. Então envie o WhatsApp para 994525005. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. Tá aí o WhatsApp para você, 994525005. Também tem o site facilitabrasil.com. A gente vai até às 5 hoje, né, Fernandinho? A gente vai até às 5. A pessoa tá achando que a gente vai despedindo, não. Vai ali, toma um café, toma uma água e volta, que daqui a pouquinho a gente tá de volta.